Salve, salve! Hoje falar de interpretação de português com o nosso queridíssimo professor Marquinhos, nosso fera, o brabo pro concurso aí de escrevente Banca Vunesp. Vamos ajudar essa galera com interpretação? Meu querido, minha querida, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos para cima, vamos ajudar. Estamos aqui para isso, certo? É isso aí, muito massa. Galera que não conhece o professor Marquinhos, quem é meu aluno aqui, eu tenho certeza que já conhece. Aliás, quem é meu aluno tem obrigação de comentar aqui qual o nível dessa fera aqui. Escrevam aqui abaixo quem é aluno do E360, quem já teve aula com o Marquinho, o nosso poeta. Ontem falaram para mim que isso é o Pondé. É o Pondé, que é um filósofo do português. Ele é mais ou menos isso aí. Que bom, hein? No português vai ajudar muito. E eu trouxe hoje um assunto que eu queria muito que o Marquinhos ajudasse, que é a questão de interpretação de texto. Beleza. Nossa querida Banca Vunesp, no concurso de escrevente, aproximadamente 30% das questões são interpretação. Certo. Então a gente vai ter aí, sei lá, 5, 6, às vezes 7 questões de interpretação só na parte de português, e a gente sabe o quanto isso é relevante. Então, lógico. Trouxe o Marquinhos aqui, vou tentar tirar dele aí algumas coisas, a gente vai tentar montar um roteirinho, ajudar os alunos, né, com essa parte de interpretação. Vamos lá. Primeira coisa, Marquinhos, quem é bom para interpretar texto? Tipo, quem que é o aluno que sobressai na parte de interpretação de texto? Qual característica ele tem principal, assim, que te chama a atenção? Na minha opinião, todo aluno que quer interpretar, perdeu o medo, primeira coisa. Ninguém nasce bom em alguma coisa. Agora, se você lê um pouco mais, se você lê um pouco mais de maneira detida, se você consegue ter um pouco mais de foco, você fica bom, você vai se tornando uma pessoa boa para interpretar. Outra coisa interessante, assim, eu acredito nisso. Hoje a gente não tem muito foco. São muitas coisas. Você olha aqui a cara do Pedro, tem o Matheus, né? Você olha aqui a parede. Nós não temos tanto foco. Quando você começa a estudar, você vai adquirindo mais foco. E a interpretação, ela requer isso. Então, quem consegue ter um pouquinho mais de concentração e segurar a ansiedade do concurso, então, por isso, segurar um pouquinho essa ansiedade, interpreta melhor. E isso é muito legal. Eu até tenho um vídeo que eu falo, inclusive, sobre isso. Quando a gente senta para fazer prova, via de regra, a prova vem com português no começo, né? E você já vem de cara com texto. E você viajou para fazer prova, você chegou lá e tem que desligar celular, tem os outros candidatos, tem o japonês ali que você fala, putz, o japonês vai gabaritar. Estou perdido agora. Mãe, quer ver? Então você está com a cabeça a mil. Aí você senta para ler, você passa pelo texto, mas você não lê. De verdade, extraiu. Então, acho que essa primeira dica já fica aí. A pessoa, é o que você falou, eu achei muito interessante, é querer interpretar o texto e estar em estado presente ali para o que ele está lendo, né? Acho que fazer assim, ó, quando você está treinando, acho que a gente tem essa oportunidade, né? Fazer a coisa que eu gosto, se divertir também na leitura. Porque os textos da Vunesp têm essa característica, eles são muito bons, eles são interessantes. Legal. Uma vez ou outra aparece um texto um pouco mais técnico, mas no geral, é um texto que quando você termina, fala, nossa, que legal, cara, eu aprendi um negócio que é interessante, que eu posso até aplicar na vida. Então, se divertir também na hora que estiver fazendo a interpretação, deixar a coisa mais interessante. Mais interessante, legal, isso é muito bom. Beleza, a pessoa então vai ter que estar muito em estado presente, se interessar. Segundo passo, peguei a prova lá de português, né, dia 31 de outubro. Eu falo isso, o aluno já sente um frio na barriga, porque 31 de outubro é ali, né? Tá chegando. Tá chegando. E aí você pegou a prova lá, o cara te deu, o fiscal de prova te entregou a prova, você está com ela em mãos. Por onde que ele começa? Ele vai fazer a parte de interpretação. Por onde ele começa na hora de interpretar o texto? Pessoal, eu acho assim, cada um tem uma técnica. Eu, quando eu pego, vou falar de mim. Primeira coisa, eu respiro um pouco. Já não saio fazendo, não. Meio que eu quero entrar no estado da prova. Então, concentro ali um pouquinho e vou fazendo primeiramente. Igual o Matheus falou, né? Eu acho que é muito semelhante à parte física. Você tem que fazer um aquecimento. Então, vai lendo devagar, de repente você está ali no embalo da prova. Lê o título certinho. Lê também, na hora que terminou o texto, lê a nota de rodapé, quem escreveu, onde é que estava, isso aí é importante também. E digerindo aos pouquinhos, tá? Numa afobar, opa, tem um tempo e tal. Não é assim. Primeiramente, você faz uma leitura um pouquinho mais detida. Nos outros textos, você está treinado, você treinou, você vai fazer um pouquinho mais rápido, de acordo com o necessário, depois, né? com a evolução, né? Isso. Isso também é interessante, porque às vezes a gente senta para ler e acha que se ler rápido vai ganhar tempo, só que você tem que ler 5 vezes. Você já leu a primeira, vai perder tempo. Aí depois você não entendeu, leu a segunda, no fim você leu mais, porque não leu nenhuma vez com atenção plena, né? Tem uma coisa que eu faço, nós fazemos também, eu gosto de fazer assim, ó.
Vou dar uma primeira aula de interpretação. Então, você quer impressionar a pessoa. O que você faz? Eu tenho um texto, é um texto literário do João Guimarães Rosa. E ele não é tão longo. Leio, papapá. No final, tem uma pergunta. Falo, vou fazer uma pergunta, hein? Uma só. Leio. Geralmente, eu faço uma sala de 20 alunos, ninguém acerta a pergunta. Olha que louco. Ninguém. Depois a gente volta. Fala, ó, peraí, presta atenção numa coisa. Você vai lendo o primeiro parágrafo, olha o que ele falou aqui, ó. Olha o segundo aqui. Você faz a pergunta de novo, todo mundo acerta. Ninguém tinha prestado atenção. Né? É, você vai lendo. Não tinha tirado o sentido, né? Não conseguiu tirar. E outra, eu falo para eles, é muito semelhante assim, quando você assiste a um filme de suspense. Aí você assiste de novo e fala, puta... Tava na cara. Tava na minha cara, como é que eu não percebi? É muito assim. Né, o personagem assistiu um filme, o cara era deficiente visual, só no final que eu percebi. Depois eu falei, nossa, mas tava na minha cara. O cara chegava nos lugares, ele não olhava. Ele põe a mão e sai procurando. Texto é igualzinho. Legal. Ele tem os detalhes, a gente chama isso aí de índices. São pequenas pistas que ele vai te dando para montar a tese dele. Ele quer que você entenda a tese dele. Né? Legal, muito bom. E aí, beleza, peguei o texto ali, então você recomenda ler o texto, você tinha comentado comigo, ler o primeiro parágrafo, tenta extrair o sentido daquilo, né, de alguma forma, sobre o que é o segundo ali, o desenvolvimento, né? Como que é essa leitura? Eu tentei dar um nome, semelhante ao que o Matheus faz, dar uns nomes legais, né? Aquela leitura reflexiva. Isso é bonito. Tempo reflexivo é o seguinte, nós vimos, né, pessoal, assim, ó, eu leio o primeiro parágrafo e mentalmente eu me questiono o que ele está falando, qual é o assunto, ele já apresentou o assunto, como que ele abordou o assunto, usou uma alegoria, usou um trecho de um outro texto. O que é uma alegoria? Por exemplo, o que é uma alegoria? Tem um texto que nós lemos que ele começa contando um trechinho do livro de Alice no País das Maravilhas. Depois você termina o texto, era um texto técnico, então aquilo é uma alegoria. O começo do texto era um parágrafo que não era necessariamente o assunto do texto, era só um... Entendi. O começo é assim, ó, alegoria, né? Alice, a personagem Alice, chega, pergunta pro gato sorridente, né? Qual caminho eu pego? O gato responde, para onde você quer ir? Ela fala, qualquer lugar. Então ele fala, então qualquer caminho. E aí o cara começa o texto. O texto é sobre gestão pública. Olha que legal. Você fala, nossa, vai ser sobre literatura. Não é. Isso é uma alegoria. Se você guarda a alegoria, você lembra do texto inteiro. Ou seja, quem não tem rumo não sabe gerir nada. Perfeito. Muito legal. Isso, por exemplo, já é uma coisa que uma coisa que você falou, Matheus, desculpa, te cortei Claro. aqui, mas é o seguinte, isso acontece com todo mundo. Você acaba de ler alguma coisa, você se pergunta, o que eu li? Você não lembra de nada. Então, se você faz por parágrafo, vai dividindo, espera aí, o que eu li aqui no primeiro, segundo. Você perde um pouquinho de tempo ali, mas você ganha depois, porque você não precisa ficar, às vezes, nem voltando ao texto. Fica na sua cabeça, certo? Perfeito. Agora, se você, não, eu tenho tempo, tal, leio correndo, todo momento você tem que voltar ao texto e perde maior tempo ali, né? Legal. Seguinte, galera, já estou com uma ideia aqui depois. Pedro, deixa no jeito aí, depois a gente fazer uma questão aqui com eles. A gente vai dando mais algumas dicas e no final a gente faz uma questão prática, pode ser? Fechou. Beleza, vai ser bem legal a gente pegar isso na prática, como é que o Marquinhos faz. Então, gostei dessa questão de ler em blocos também, só que eu falo muito para os alunos em questão até mesmo de direito. Às vezes você lê um texto, todos os artigos de uma vez, você não lembra de nada, assim, então tentar ler isso em blocos. E a legislação também é separada por capítulos, alíneas, parágrafos, ela tem uma subdivisão. Então, se você lê inteira na sequência, você perde essa noção de assuntos, né? Aquilo foi separado por tópicos. Legal. Uma coisa interessante a gente pensar assim, como que é feito um texto? Porque você falou agora dos artigos, das alíneas, né? Um texto é feito assim, gente, você ensina, igualzinho você aprende a fazer dissertação. A maioria são textos dissertativos, né? Tem a introdução, ele vai começar o assunto. Que assunto que é? Ele vai te apresentar em formato de pergunta, com uma alegoria, com uma ironia. Aí no desenvolvimento, vamos falar assim, ali é o centro das ideias dele, ele está desenvolvendo a tese que ele quer. E no final é o arremate. O que é o arremate, o final? É mais ou menos o que ele faz no início. A apresentação do texto com uma consideração. Se você tem essa ideia, você circula as palavras-chave ali do início, do meio e do final, fica mais fácil.
Então você recomenda durante a leitura já ir meio que tentando extrair as ideias através de sublinhar ali, às vezes, algumas palavras, algumas expressões. Com uma ressalva. Não vai ficar também sublinhando tudo, riscando tudo, porque senão você perde tempo. Opa, essa palavra aqui resume esse parágrafo. Aquela palavra. Legal. Às vezes, não, o Marquinhos falou que é só uma, eu vou fazer duas, não. Às vezes duas, às vezes uma expressão, né? O aluno Mas adora fazer isso, não né? pode ficar também, opa, nesse aqui eu vou sublinhar, esse aqui também. Porque senão não adianta, vai só perder tempo, né? Legal, legal. Então, ótimo, a gente já entendeu bem essa parte da leitura do texto, né? Leitura em blocos, tirando o sentido e sublinhando aí as palavras-chave. Eu estou fazendo o papel aqui do aluno mesmo, tá? Estou te perguntando, então você vai me ajudando aí. Aí, beleza, o aluno caiu nas alternativas. Aí tem o comando da questão e a questão. Tem algum macete, tem alguma sequência? O que ele faz ali durante vamos dizer, a hora que ele vai responder essas questões? Tem vários, porque são várias formas também de questões, mas nós vimos muitas só. A VUNESP trabalha muito essa ideia. Geralmente ele divide uma questão até uma vírgula ali, até um ponto de vista. Às vezes essa metade, alternativa A ali, né? Opa, metade dela é correta, o restante já não é. E às vezes você já percebe só, peraí, eu li um pedaço da A, da B. Peraí, isso aqui já não condiz com o texto. Eu não preciso terminar minha leitura, já está exposto ali, né? Legal. O comando... Aí você risca. Eu sempre riscava. Também faço Essa sim, isso, aquela, anulo ela. aquela... Porque sabe o que acontece em prova? A gente fica muito nervoso. Às vezes a gente relê a alternativa que a gente já tinha meio que... Porque naquela de ir e voltar e tal, uma hora você se perde, se você já tinha lido, você está lendo uma que você já tinha... Não, essa aqui eu já tinha riscado, li de novo, acontece. Então, quando você tinha riscado, não, tinha eliminado mentalmente, mas quando a gente faz um risco, fala, essa não tem nada a ver, porque a VUNESP, ela entrega umas completamente erradas, assim, mais fáceis de... Tem aquelas que você fica na dúvida, que aí você falou metade certa, metade errada, uma palavrinha que complica, mas tem umas que você lê, essas aí já para ganhar tempo já tem que riscar, né, Marquinhos? Justo. Faz isso, anula. Eu também faço isso. Eu anulo a B. Não, está completamente fora. Cancelo ela para já não perder tempo. Não bate o olho ali depois. Vou olhar a A, a D e a E. É o que eu tenho que observar ali. Isso é legal. Faço isso também. Tempo, Já ganhei outra coisa. Se eu elimino B e C, cara, eu já tenho são só 3 que sobraram. Outra coisa também... Já tem 33% de acertar. Esse aluno aqui é o mesmo que faz gramática também? Aqui a gente está no YouTube, eles não são nossos alunos, boa parte deles não são alunos, mas eles estudam gramática também. Porque assim, ó, a gente faz um estudo que é assim, aquela ativação, aquela revisão. Ah, isso tipo a gente pega muito no Escrevente, né, no 360. A revisão é assim, olha, você pega, vê o conteúdo, tenta extrair da sua mente o que você leu. Se você faz isso, você já está treinado para interpretação. Boa. Primeiro parágrafo, peraí. Cara, você está treinado a lembrar, eu preciso lembrar disso. A sua mente treinou, funciona agora. Legal. O que eu vi no primeiro, o que eu vi no segundo parágrafo? É o que a gente chama de leitura reflexiva. Quanto mais treino, você faz isso de forma mais rápida e às vezes você vai treinando tanto, que você não precisa mais dividir o texto em parágrafo. Você divide metade, opa, aqui fala isso, outra metade, aqui fala isso. É o treino. Legal, e isso também é outra coisa bastante interessante de quando a gente vai interpretar. Quando você já tem esse processo de estudar ativamente, que é o que a gente ensina, né? O cara começar a ler e depois saber que você vai ter que replicar aquilo, faz com que a sua atenção aumente, né? E é o que a gente ensina na recuperação ativa, que é você tentar se lembrar do que você estudou. Então você já vai fazer isso durante o estudo e na hora que for interpretar o texto vai vir de forma mais natural, né? Muito bom. Aí a minha dúvida, ele volta no texto ou ele não volta no texto? Aliás, daqui a pouco... bom, responde essa aí, depois a gente já vai para uma questão. Aí tem umas questões, nós fomos criando umas nomenclaturas. Sim. Questão pinçada, o que é isso? O cara pinça um detalhe lá no texto. Por exemplo, olha, isso aqui que eu vou perguntar está no segundo parágrafo, de acordo com o segundo. Tem muito disso, Então, quando você vai refletindo sobre o texto, eu li o primeiro, faço uma reflexão no segundo, a ideia geral, a tese, que é o mais importante do texto, você guardou. Agora, você também não memorizou o segundo parágrafo, então tem que voltar, lógico. Legal. Então, nesse caso especialmente, assim, tem casos que a gente volta porque não se lembra mesmo, mas nesse pinçado tem que voltar, né? Tem expressões, às vezes ele pinça uma expressão, até então. Tem uma questão que eu lembro que era assim, até então, eu tenho que voltar no texto, que esse até então pode dar ideia de lugar, pode dar ideia de tempo,
Só voltando ao texto mesmo, para eu saber o negócio Dentro do desse. contexto, né? Pra ver dentro. Agora tem questão que não é feito para você voltar ao texto, só se você ler ela inteira de novo, o texto inteiro. Legal. Certo? Muito bom. Legal, vamos fazer o seguinte então, galera que está comigo aqui, quem não deu like, acho que já é o momento deles darem like aqui, deixa o like, Senta o se dedo. inscreve no canal, senta o dedo aí e vamos fazer uma questão, o Pedro Bora. separou ali, pelo que eu estou vendo, é a questão de 2017, concurso de escrevente 2017, prova da capital, muito parecido o nível do que eles vão encontrar agora, né? 2017 e 2018 são as duas últimas referências que a gente tem. E tem uma questão aqui que a gente vai fazer junto. Tem o texto aqui, vou pedir para o Pedro colocar na tela, já está na tela? Beleza. E aí, tá contigo a bola. Vamos fazer aqui como no você modelo de faria. reflexão? Sim, faz esse Então modelo. vamos lá, pessoal. Beleza. Eu vou ficar aqui de telespectador só, não falo mais agora. Vamos lá. Leia o texto para responder as questões de números 1 a 5. Eu já falo para os alunos também o seguinte, cara, você vai ter uma questão de crase. Olha lá, tem crase entre o número 1 e a palavra numeral 5, então já fique esperto, isso pode até aparecer na sua prova. Comecemos. Há 4 anos, Cris Nageli fez o que muitos executivos no setor de tecnologia já tinham feito. Ele transferiu sua equipe para um chamado escritório aberto, sem paredes e divisórias. Para um pouquinho e pensa, vai fazendo cimental, olha lá. Há 4 anos, ideia de tempo, você já marca ali o tempo dele, o que ele fez? Ele pegou toda a equipe e mudou para um escritório com divisórias, sem paredes. Como é aqui, por exemplo, como é a maioria dos escritórios. Bora. Aí eu já tenho um pedacinho do texto na mente. Os funcionários até então trabalhavam de casa, mas ele queria que todos estivessem juntos para se conectarem e colaborarem mais facilmente. Mas em pouco tempo ficou claro que Nageli tinha cometido um grande erro. Todos estavam distraídos e a produtividade caiu. E os 9 empregados estavam insatisfeitos, sem falar do próprio chefe. Isso que eu falo para você, está fazendo interpretação, se divirta com o texto, olha que legal, cara, a gente aprendeu um negócio assim que eu não sabia. Eu achava que a produção ia melhorando, não caiu. Então, olha só, o escritório aberto, sem paredes, o pessoal não ficou satisfeito, passou a render menos e o chefe também ficou insatisfeito. Olha que louco, você está falando, desculpa, eu não interferi, mas eu fiz esse texto de uma técnica que eu uso para responder as alternativas sem ler o texto. Tem esse vídeo meu, como acertar questões de interpretação, nem ler o texto. E acabei de lembrar por causa do assunto, que deve ter esse vídeo, depois eu vou colocar no card aqui, mas vamos fazer do jeito certo agora, né? Aquilo ali é no desespero. Mas eu fiz esse texto, agora acabei de ver aqui, me recordei. Em abril de 2015, quase 3 anos após a mudança para o escritório aberto, Nageli transferiu a empresa para um espaço de 900 metros quadrados, onde hoje todos têm seu próprio espaço, com portas e tudo. Ou seja, mudou, tá vendo? De uma parte para outra, ele mudou o jeito de trabalho. Inúmeras empresas adotaram o conceito de escritório aberto, cerca de 70% dos escritórios nos Estados Unidos são assim. E até onde se sabe, poucos retomaram o aumento de espaços tradicionais com salas e portas. Pesquisas, contudo, tem um contudo ali, tem uma adversidade, tem algo contrário, o que será que tem ali? Vamos lá ver. Mostram que podemos perder até 15% da produtividade, que desenvolver problemas graves. Isso aqui é grave, algo grave, mas eu achei interessante também, olha lá. Desenvolver problemas graves de concentração e até ter o dobro das chances de ficar doentes em espaços de trabalho abertos. Fatores que estão contribuindo para uma reação contra esse tipo de organização. Eu gosto de guardar as coisas assim, espera aí. Eu conheço lugares assim, conheço. Então, as pessoas poderiam ser diferentes, poderiam ter mais saúde. Olha quanta coisa envolve em um cara trabalhar com espaço aberto. E com isso, refletindo um pouquinho, o texto vai ficando na minha mente. Vamos seguir, né? Vamos lá. Desde que se mudou para o formato tradicional, Nageli já ouviu colegas do setor de tecnologia dizerem sentir falta do estilo de trabalho do escritório fechado. Muita gente concorda, agora está vendo ali que tem algo importante para ser notado, as aspas. Porque tem alguém contando a história, mas entra uma voz diferente lá. Muita gente concorda, simplesmente não aguenta um escritório aberto. Nunca se consegue terminar as coisas e é preciso levar mais trabalho para casa, diz ele.
Pode, quase certeza que um tipo assim, aquilo que está entre aspas, é uma voz interferindo, ele pergunta posteriormente. É improvável que o conceito de escritório aberto caia em desuso. Aí você começa a questionar, o que é o escritório aberto? Aquele sem parede, sem porta, né? Mas algumas firmas estão seguindo o exemplo de Nageli e voltando aos espaços privados. Há uma boa razão que explica por que todos adoram um espaço com 4 paredes e uma porta. Para um pouquinho, tem determinadas pontuações que são importantes. Os 2 pontos. Por quê? Ali agora vem uma explicação. Olha lá, explicação importante. Uma palavra, foco. A verdade é que não conseguimos cumprir várias tarefas ao mesmo tempo e pequenas distrações podem desviar o nosso foco por até 20 minutos, certo? Retemos mais informações quando nos sentamos em um local fixo, afirma Sully Augustin, psicóloga ambiental e de design de interiores. Opa, nós retemos mais informações no escritório fechado, concentrado, focado, foi o término do texto. Então é o contrário. Opa, escritório aberto, né, eu vou reter menos informações, menos conteúdo. Uma coisa importante, ninguém dá bola, aquilo que está escrito no final ali, ó. O autor, tudo bem, é o Brian, né? Agora olha o título. Por que escritórios abertos podem ser ruins para funcionários? Pronto, agora vamos embora para as questões. Legal. Olha aqui, volta uma aqui. Eu não havia lido o texto, tá? Eu fiz essa questão sem ler o texto, então não tinha visto realmente o texto, mas eu lembro desse assunto de escritório aberto e lembro também desse nome, ó, por que escritórios abertos podem ser ruins para funcionários. E eu aqui na empresa, o Marquinhos sabe, tudo aberto aqui, né? O pessoal fica ali. Vamos mudar isso aí também, colocar isso tudo nas gavetinhas. Pessoal, né? Nós vamos fechar tudo fechar aqui, todo comigo. Mundo aqui. Eles vão render muito mais. Você vai cortar bolachinha, uva, café, acabou tudo para eles. Produção. Não, produtividade, vamos fechar. Então, legal, pode passar aí para a questão. Agora vamos lá, pessoal. Segundo o texto, vou fazer um comentário aqui. Quando você está explicando, lógico que a gente perde um pouco de tempo. Lógico, quando você está fazendo a prova, mais rápido, né? Mas cuidado, pessoal, porque você vai dando aula de interpretação, muita gente leva para a própria vida. Ah, eu entendi assim. Não, tudo é segundo o texto, tá bom? Segundo o texto, são aspectos desfavoráveis ao trabalho em espaços abertos compartilhados. Primeira palavra que me vem, nós comentamos, que eu circulei, cara, palavra foco. Eu perco o foco no espaço aberto. E nós sabemos que nós somos assim, né? A gente gosta de bater papo, trocar uma ideia e rir um pouco. Né? Aí você vai lá, vamos ver então, o que é desfavorável em espaços abertos compartilhados? A dispersão e a menor capacidade de conservar conteúdos. Precisaria continuar? Porque se você parar para aí, a falta de foco dá o quê? Ah, dá dispersão. No final ele fala, no finalzinho do texto, ele fala que as pessoas, ele não usa o termo conteúdo, mas ele usa outra palavra, que as pessoas não guardam tantas coisas. Verdade, memorizam menos. Está ali no final. Agora, lógico, eu vou conferir as demais, mas possibilidade maior já é A. Legal. B, dispersão e distração, são muito próximas, né? É a possibilidade de haver colaboração, já paro aqui. Não é a possibilidade de uma colaboração que é o que é desfavorável. Né? Vou fazer um comentário antes de continuar. A VUNESP também trabalha muito com isso. Olha ali, ó. A. O que é desfavorável? A dispersão? É a distração? É a impossibilidade de cumprir tarefas? É o isolamento? A dificuldade de propor soluções? Tem palavrinhas que às vezes ajudam. Na C, impossibilidade de cumprir várias tarefas e a restrição à criatividade. Você pode até pensar, né? A gente está comentando uma a uma. Ah, existe a impossibilidade mesmo de cumprir várias tarefas. No texto falou que eles levam para casa, mas aquilo ali não é verdade. Ó. Restrição à criatividade, não aparece isso. Não apareceu mesmo. Isolamento na realização de tarefas e a vigilância constante dos chefes. Em nenhum momento tem isso. A vigilância do chefe e o isolamento mesmo, porque o espaço é aberto. Né? E por último, quer dizer, a D, completamente fora, né? E, a dificuldade de propor soluções tecnológicas e a transferência de atividades para o lar.
Dificuldade de propor soluções tecnológicas também não apareceu isso no texto, mesmo porque a ideia do patrão, quando ele quer juntar o pessoal ali, a primeira, é que haja o quê? Colaboração, Perfeito. interação. Então, por isso que a alternativa é a A. Agora, o que eu falei para vocês, olha, você vai pegando pequenas palavras e meio que eu vou usar uma palavra que os antigos usavam, você vai meio que ruminando o texto. Você sabe o que é ruminar? O gado, nossa, eu Conhecimentos gerais, não, agora sabe o explica. ruminar, cara? O gado, né, Aqui a é vaca, cultura. ela se alimenta, depois o alimento volta, ela vai ruminando, ela vai triturando. Se você, eu vou usar esse termo, hein? Muito bom. Ruminar aos pouquinhos o Hashtag texto. ruminar, escreve aqui embaixo. Vou ruminar na prova da Vai me Unesp. bater aqui Não, depois, eles hein? gostam. Se você ruminar cada detalhezinho, ou seja, fazer o ato de antropofagia do texto. Ah, ficou melhor, hein? Antropofagia, agora Você sim. vai se alimentar do texto. Aos pouquinhos, aí chegou no texto, você tem que voltar no texto para conferir o que está a nossa alternativa. Não, ela está dentro da sua cabeça. Agora é o que nós falamos. Ah, Marquinhos, mas eu vou meio que perder um pouquinho de tempo se eu fizer uma reflexão, assim. Você vai ganhar tempo e outro. O treinamento vai te levar a fazer isso de forma mais rápida. Perfeito. É como se você contasse a história. Olha, Matheus, lá no primeiro parágrafo, cara, eu fiquei sabendo de um determinado empresário que o pessoal trabalhava na casa deles, aí levou para trabalhar no escritório aberto. Compartilhado. E a produtividade caiu. E caiu a produtividade. Pronto, contei a historinha rápida. Esse é um argumento, uma coisa do cotidiano, muito interessante. Eu respondi essa pergunta no vídeo que eu fiz sem ler o texto, mas porque olha quando está relativamente fácil essa questão especial, e a gente trouxe por coincidência, os meninos se prepararam, mas olha lá. Segundo o texto, são aspectos desfavoráveis ao trabalho em espaço compartilhado. Então, assim, o que é ruim quando a gente está pensando em espaço compartilhado? Então, vamos pegar a partir da B, ó, distração e a possibilidade de haver colaboração. Colaboração não é um aspecto negativo no espaço compartilhado, é bom. Impossibilidade de cumprir várias tarefas e restrição à criatividade. Restrição à criatividade também, não falou no texto. Eu lembro que essa daí, inclusive, quando eu li só as alternativas, eu fiquei bastante na dúvida. Impossibilidade de cumprir várias tarefas também não falou. Então, claro, quando você lê o texto, você tem muito mais convicção. O que eu ensino naquele vídeo em especial é a pessoa, às vezes, está desesperada, acabou o tempo, e isolamento e realização de tarefas e vigilância constante dos chefes. Isolamento na realização de tarefas. Já risca, está falando de espaço compartilhado. Que isolamento, entendeu? Eu não precisaria nem do texto, que foi a questão que eu fiz. A dificuldade de propor soluções tecnológicas e a transferência de atividade pular. Então, eu não tinha visto o texto, ele falou sobre isso, atividade pular, né? Mas, no caso, a dificuldade de propor soluções tecnológicas, o que tem isso a ver com o espaço compartilhado? Né? No texto não teria, fica mais fácil, do jeito que... Claro, lendo o texto é sempre mais fácil, eu fiz uma coisa que eu ensino para eles. Mas muito bom, e aí isso é uma coisa que eu também não fazia, mas é ler e já pegar o sentido e começar a... Nem que fosse, igual você falou, imagina um ambiente, um monte de gente trabalhando, e é conhecimento de mundo também, né? A gente entender. O autor, ele escreve sobre aquilo que nós vivemos. E o autor é assim, ó, todo mundo que escreve, seja o cara de um texto técnico que gosta daí, seja um texto literário, o que ele quer? Ele quer ser lido e entendido. Claro. Então, ele quer expor algo de maneira clara, tem gente que às vezes consegue, às vezes tem autores que não. Sim. Mas ele quer que você entenda. Então, se você pega cada parágrafo e transforma numa historinha simples na sua cabeça, de forma rápida, pega alguns pontinhos ali, palavra foco, escritório aberto. Aquela palavra foco foi... E outra, pode voltar um pouquinho, Pedro, fazendo um favor? Volta o texto. Só para a gente ver ali. Isso é uma coisa que eu falo muito na hora da interpretação, ao explicar. Tem pontuação que é muito importante, a exclamação. Cara, os 2 pontos, você já analisa, peraí, alguém vai explicar alguma coisa, alguém vai dar uma dica. E ali é muito legal, porque, olha, é uma palavra, né? Na verdade, o escritório aberto existe a falta de foco. Perfeito. Aí você vai na A e B, tá assim, acho que é dispersão e distração, e o que leva à falta de foco. Total. Né? Fica mais fácil de marcar, muito bom. Legal, galera, volta pra gente aqui, Pedro, coloca aí o Marquinho aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, acho que eu sei que a galera no YouTube, eles gostam de vídeo mais rápido, mas, cara, interpretação, ele precisa ter essa calma para fazer, porque não adianta também fazer rápido, fazer errado, né, e errar a fazer questão. Atropelado também. Fazer atropelado. Vai ter questões que vocês vão conseguir fazer mais rápidas, eu digo não de interpretação, e outros assuntos, né, você tem a parte de direito,
informática e tudo, que o cara vai lá, sabe ou não sabe, não tem muito que... depende de um conhecimento prévio. Nesse caso, depende do conhecimento que você vai, ou da interpretação que você vai dar na hora. Claro, tem o seu conhecimento prévio, mas depende da hora. Então, é uma coisa que, tipo assim, é o que você falou, o cara, qual que é o primeiro passo para o cara interpretar um texto? É querer interpretar o texto. Você tem que saber que daquele texto ali está a resposta da sua questão. Justo. Essa aí não é a questão que você já traz de casa. Porque, por exemplo, a outra parte lá, o cara pergunta um crime lá e você já trouxe aquilo de casa. Essa você tem que extrair do texto. Então, precisa de tempo para extrair a resposta correta. Você não trouxe ela pronta da sua cabeça. Eu já sabia que espaço compartilhado... Não, você extraiu do texto. Claro que a gente tem conhecimento de mundo. Então, a sua resposta certa nas questões de interpretação estão no texto. Lembra sempre disso. Mesmo que não tiver de forma explícita, está de forma implícita, né? A inferência, né? Que ele vai interpretar. E outra coisa, né, pessoal? Assim como dissertação, o professor fala, olha, professor, eu nunca fiz dissertação, você faz várias durante o dia. Vou tentar convencer o Matheus de alguma coisa. Né? Namorado com a namorada. Olha, eu queria assistir um filme de terror. A namorada quer o romance. Você vai tentar argumentar. Isso é dissertação. Da fala. Cara, a interpretação nós fazemos a todo momento. Você interpreta uma pessoa. Parece que hoje eu não vou brincar com essa pessoa. Não, ele está mais sério. O rosto dela está diferente. Né? As palavras, ela está mais sisuda, ele está mais risonho. Mas para isso você precisa estar no estado de presença. Isso. Se você está cabeça a mil, você nem percebe, porque aí você toma uma patada e nem sabe por quê. Justamente. Você fala, brinquei com a pessoa, brinque pouco a pessoa no dia errado. Por quê? Não estava observando. Perfeito. Legal, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo aqui bater 5.000 likes, eu trago o Marquinhos de novo para trazer mais algum assunto. Eu quero vir, hein? E aí você fala, qual que é um assunto que a Vunesp vai adorar de cobrar deles aí, que você sabe que sempre vai ter? Cara, o Vunesp adora. Trabalha com ironia, trabalhar com alegoria dentro do texto, certo? É o que eles mais gostam. O que o Matheus falou também, aquilo que está implícito, porque tem questões que está à vista. E tem coisas que está implícita, você tem que deduzir. Posso falar sobre alegoria ou não? Pode falar. Não, deixa. Se bater 5.000 likes, a gente faz um vídeo, então, você explica essa alegoria. Vou falar sobre o que está implícito dentro da alegoria de uma determinada questão. Boa. Que a gente coloca legal, uma meta para ele. Tá doido. Dá para usar na vida também. Legal, muito bom. Então já dá o like aqui, se inscreve no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tudo de bom.